Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera. E novamente estou aqui para conversarmos sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Graças a Deus por nos favorecer esse momento tão precioso em nossas vidas, né, irmão? Que nos abençoa um tanto, né, irmãos? Ontem, aquela reunião, aquele momento de, como é que se diz, de apoio da família de Saul a Davi, aconteceu de forma pacífica. Houve, assim, até refeição, era de costume, né? Um banquete, e Abner saiu de lá, assim, com tanta esperança de que iria convencer, né, as pessoas a apoiarem, né, aquelas pessoas de Israel, inclusive os da tribo de Benjamim, a apoiarem Davi, para que Davi se tornasse rei sobre todo Israel. Ele saiu de lá, como o último versículo diz assim, o último pedaço do versículo diz assim: Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Até aí tudo bem, irmãos. A questão é que ele não sabia que ia encontrar alguém tão bravo na sua frente, né, irmãos? Mais à frente. Alguém que o acusou de tantas coisas, de espião, de, digamos assim, de usurpador, enganador e tantas outras coisas feias que ele acusou Abner. Porque, na verdade, Joabe ele tinha sua importância, ele era realmente um militar bem competente, só que ele era implacável. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, assim, alguma revolta, assim, não tinha quem segurasse. Nem Davi mesmo conseguia controlá-lo em algumas situações, como a gente vê no capítulo 3, versículo 39, e lá no capítulo 18, versículos 5 e 14. Ele era assim, muito bravo, muito, digamos assim, vingativo, desconfiado, e por aí vai. Olha só. Naquele momento, os soldados de Davi já voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Já Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Ele foi em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe, aqui não fala nem quem contou, né? Que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei que o tinha deixado em paz. Então, olha só, sempre tem um fofoqueiro no meio das histórias, né, irmãos? Que ficam de olho em coisas. Mas esse fofoqueiro aqui está semeando contenda. Deus abomina quem semeia contenda, né? E ele está jogando assim fogo nessa lenha aqui, fofocando sobre Abner, que buscou, né? Que vai tentar apoiar, né? Vai buscar outras pessoas para apoiarem Davi. Então ele quer o bem, né? Porque ele está diante do desgosto que ele teve ali com Efibosete, ele se voltou para Davi. E como a Bíblia diz que até sendo o caminho do homem justo, do homem agradável ao Senhor, até o Senhor reconcilia até com seus inimigos. Está lá em Provérbios 16, 7. Inimigos entre aspas, porque Davi não nutria nenhum ódio por esse homem, que a gente vai ver lá mais à frente, tá, irmãos? Então, o que aconteceu depois dessa fofoca? Joabe, né, no versículo 24 diz assim: Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Olha, tipo mandando no rei, tipo criticando. Conheces Abner, filho de Ner, ele veio, foi enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Olha que acusação. Pode ser que ele tivesse alguma razão em dizer isso, porque realmente Abner tinha suas debilidades, né, irmãos? Tinha suas falhas, mas nessa situação Abner estava disposto a
fazer o quê? Ele estava disposto a apoiar, né, Davi, porque afinal a gente vê lá no capítulo 3, bem no início, que a família de Davi crescia, tornava-se cada vez mais forte. Ou seja, politicamente Davi estava se tornando cada vez mais forte. E nós estamos aqui seguindo os passos de Davi e vimos que está bem próximo dele se tornar o rei, né, de Israel. Não é isso? Mas olha o que vai acontecer aqui no meio desse caminho, oh meu Deus. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Davi nem sabia disso, ele estava agindo por conta própria. Nem comunicou que ia atrás desse homem. Ou seja, a característica dele também é que ele é uma pessoa precipitada. E é uma pessoa que não tem sabedoria para, digamos assim, não tem humildade para consultar aquele que é o seu líder, né? Ele é comandante do exército, mas ele não é maior do que Davi. E por que ele quer resolver as coisas à maneira dele aqui? Olha só. 27. Quando Abner retornou a Hebrom, aí Abner retorna, né? Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ali o feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael. Não, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Irmãos, aqui era um ato de vingança. Então ele queria se vingar, porque vocês lembram o quanto que Abner lutou para que o irmão dele não o enfrentasse ali naquela batalha? E anteriormente, que a gente viu lá no capítulo 2, e aquele rapaz foi teimoso porque queria muitas armas de Abner. E ele vai para o outro lado e tal, e evitou tanto, mas acabou ferindo o irmão dele. E Joabe é um cara muito vingativo. Ele guardou essa mágoa e inventou essa história. Olha que astucioso. Inventou essa história para poder fazer o quê? Matar Abner. Ele foi assim muito malvado nessa situação, porque ele armou uma cilada aqui, armou, digamos assim, como falam, uma casinha aqui, fez uma casinha, como falam popularmente, fez uma, digamos que uma arapuca para pegar Abner, e ele realmente matou. E diz que é por causa do sangue derramado do irmão, né? O sangue de Azael. E Davi até então não sabia de nada disso que estava ocorrendo. Significa que ele é muito cheio de vontade própria. Esse rapaz, ele não comunica nada para o seu líder, né? Vai fazendo as coisas à sua maneira, mistura os fatos. Na verdade, ele misturou os fatos, porque aqui ele estava preocupado mesmo, era se vingar devido à morte de seu irmão Azael. Ele não estava querendo, assim, entre aspas, defender Davi, não. Pelo que a gente entende aqui, ele tinha ódio de Abner, e ele misturou os fatos que eram diferentes situações, ele misturou e fez toda essa maldade aqui. Porque no fundo, ele queria mesmo era se vingar, né, irmãos? Mais tarde, versículo 28, mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. E é verdade, Davi não tem nada a ver com essa situação. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra de fluxo ou lepra, que use muletas, que morra a espada ou quem passe fome. Ele lançou aqui uma maldição, né? Sobre Joabe. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles. E ele não matou sozinho, não. O irmão dele o ajudou, né? Abisai. Então foi um ato de vingança na batalha de Gibeon, como a gente viu lá no capítulo 2.
E aí, olha só o que Davi faz. Davi lançou essa maldição e versículo 31 diz assim: Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Entraram em Hebrom e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então, irmãos, Davi ficou muito chateado, muito triste com aquela situação, porque querendo ou não, Davi gostava muito, Davi tinha uma convivência com a família de Saul. A gente vê que Davi nunca nutriu ódio nem por Saul, que tanto o perseguia, o tanto que a gente viu ele compondo até um lamento para ele quando na sua morte. A gente viu Davi poupando a vida de Saul por 2 vezes e tendo respeito por aquele ungido do Senhor, né, que ele sempre se referia a ele assim. E agora ele está muito triste, né, com aquela morte. Aí fez aquele momento de lamento e toda aquela situação em que rasgaram suas vestes, era próprio, né, atitude própria ali daquela época, era comum, né, vestir-se roupas de luto e vão chorando, aquele lamento, né, aquele, digamos assim, aquele sentimento de tristeza pela morte daquele homem. Então o rei cantou este lamento, ele compôs um lamento para Abner. Significa que ele não tinha ódio dele, ele não tinha como inimigo. Não tinha ódio de jeito nenhum. Davi não era um homem de coração ruim, cheio de mágoa, não. Ele era um coração de perdão, que sabia perdoar, amar, reconsiderar as coisas, reconsiderar as situações, perdoar as pessoas. Ele pensava como é que se diz, numa vida de comunhão com as pessoas. Claro que ele tinha os momentos em que ele lutava, né? Ele tinha as falhas dele, tinha um momento em que ele realmente vencia inimigos, derrotava inimigos, mas nessa situação não, ele tinha respeito, né, para com esse homem que era parente de Saul, a quem ele também respeitava muito, né, irmãos? E daí ele diz assim no seu lamento: por que morreu Abner? Como morrem os insensatos? Ou seja, ele quis dizer assim: Abner morreu sem culpa. Não era necessário ele morrer, né, dessa forma. Suas mãos não estavam algemadas, nem os seus pés acorrentados. Ou seja, ele não era um qualquer, ele não era um insensato, ele não merecia, né? Ele não merecia nada disso. E diz assim, no versículo em seguida, no mesmo versículo, diz assim: e todo o povo chorou. Diz assim: você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Ou seja, houve todo aquele lamento por aquela morte tão trágica, né, irmãos? Depois o povo insistiu que Davi comesse alguma coisa enquanto ainda era dia. Davi fez juramento: que Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Porque ele estava muito triste com aquela situação, né, irmãos? Muito chateado. E todo o povo ouviu isso e aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Olha, o povo tinha respeito por Davi, enquanto seu comandante não respeitava. Fez as coisas à sua maneira, na ausência dele, sem comunicá-lo, por uma questão que ele guardou no coração, por ódio, por uma questão de vingança. E todo aquele dia, então o rei disse aos seus conselheiros... Desculpem, meus irmãos. Versículo 27. Então, naquele dia, todo o povo e todos Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner, de jeito nenhum. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Olha como é que ele se refere a Abner. Então ele não era, não tinha Abner como um inimigo.
ou seja, ele tinha admiração, ele era um grande homem, ele era um líder. Embora rei ungido, eu ainda sou fraco. Esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua o malfeitor de acordo com as suas más obras. Ou seja, ele estava triste, muito chateado com os próprios sobrinhos dele. Esses homens eram, né, esses que sobraram, porque um deles faleceu, Azael. E Davi, quando fala que eles são mais fortes do que ele, quer dizer assim, eles são o quê? É no sentido aqui mesmo de... É no sentido mesmo de terem um coração duro, né, irmãos? Porque Davi tinha um coração amoroso. Davi não era fraco. Ele diz assim, eles são mais fortes do que eu. Ele quis dizer assim, nesse sentido de eles serem implacáveis, né? De serem rancorosos, quererem vingança, sede de vingança. Enquanto Davi tinha um coração brando, tranquilo, sabia resolver as coisas com calma. E isso, de alguma forma, gente, essa atitude desses homens causou tristeza em Davi e em todo aquele povo. Afinal, Abner tinha uma relevância, tinha uma importância para Israel, né, irmãos? Então fica aqui esse momento em que a gente vê que muitas vezes agir, né, agir de maneira assim impensada e sem conversar com um líder, né, no caso Davi era líder ali desses rapazes. Joabe e seu irmão deveriam ter conversado com Davi antes, conhecer realmente de fato como é que tudo tinha acontecido. Eles não averiguaram o fato. Eles foram de acordo com uma conversa lá de alguém que fofocou e eles só, como é que se diz, eles pensaram em algo que não era verdade. Eles, tipo, acusaram Abner de coisas que não eram verdadeiras. Porque só quem conhece o coração do homem é Deus. Ninguém mais do que Deus para nos conhecer por fora e por dentro, meus irmãos. Deus nos conhece por inteiro. E Deus sabe quais são as reais intenções do coração humano. E aqui nessa situação, esses homens aqui que mataram Abner tiveram pensamentos muito equivocados acerca daquele homem. E fizeram esse tamanha, como é que se diz? Provocaram tamanha tristeza em seu rei, em Davi, né, irmãos? Que nós pensemos quando nós... Isso aí nos ensina algo, né? Com certeza a palavra de Deus nos ensina muito, né, irmãos? Aqui nos ensina que Davi de maneira nenhuma tinha pressa. Não precisava eliminar aquele que, digamos que estava competindo de alguma forma com Davi. Davi não tinha essa coisa de pressa, não tinha esse desejo, não tinha no coração essa maldade para com as pessoas. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Davi era um homem amoroso, né? Ele não estava suspeitando mal de Abner, pelo contrário, ele via qualidades em Abner, ele tinha os olhos espirituais, ele via as pessoas como elas eram de fato. Afinal, Davi tinha o Espírito de Deus em sua vida e Deus com certeza revelava para ele, olha, quem é falso, quem é verdadeiro, quem está do teu lado, quem não está. Gente, um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, que Deus o escolheu, que Deus o ungiu, ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Então ele sabia muito bem quem era aquele homem, diferente daqueles que o julgaram, né? Julgaram de maneira totalmente equivocada, totalmente distorcida, né, irmãos? Então que quando nós estejamos, se Deus permitir, né, em algum momento que nós estejamos diante de um fato em que a gente se sinta, digamos que tentado a resolver as coisas sem antes averiguar os fatos, né?
se é verdade, como é que for, averiguar direitinho, conversar e não agir precipitadamente, irmãos. Esses rapazes agiram precipitadamente, porque na verdade aquele homem não era nada disso, porque o próprio sai da própria boca de Davi, porque ele era um homem, um grande homem, um líder, um excelente líder. Glória a Deus, irmãos, porque Davi tinha um discernimento de Deus. Que nós tenhamos o discernimento do Senhor e nunca julguemos ninguém, nenhuma situação, sem antes conhecermos de fato. Eu entendi assim, essa reflexão é assim. O Senhor permitiu, porque um líder como Davi, é o líder que Deus deseja, né, irmãos? Em todas as esferas sociais. Uma igreja, por exemplo, se tem uma questão a ser resolvida. Não é importante que se converse em reunião e tal. Digamos que surgiu uma conversa meio que, digamos que acusando alguma situação. O que acontece? Aí, um exemplo, o pastor reúne, conversa, vai averiguar os fatos, né, irmãos? Para ver que postura tomar. Porque Deus revela para os seus, né, para os seus líderes, um exemplo para os pastores, Deus dá o discernimento, quem são as pessoas que de fato estão ali do lado dele, né? E Deus dá a postura, né? Deus mostra como ele deve agir diante daquela situação, não é isso? E Davi tinha esse discernimento, Davi sabia quem era. Davi sabia quem era Abner, mas Davi sabia também que Joabe não era fácil. Não era fácil, digamos assim, era uma pessoa muito sem misericórdia e rancorosa. Tanto que, mesmo sendo seu sobrinho, ele teve a devida punição, né? Então vamos seguir. Amanhã nós veremos o que acontece, o que acontecerá mais à frente, porque a situação aqui está muito difícil. É um momento de tristeza na vida de Davi, na vida daqueles homens que seguiam Davi direitinho, porque todo Israel obedecia, né, e todo Israel chorou, né? Digamos assim, todo o povo, né? Todo aquele povo que acompanhava Davi. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós saibamos averiguar as situações e não tomemos nenhuma decisão precipitada. Tá, irmãos? Que mais tarde venhamos a nos arrepender. Isso é em todos os sentidos. Tá, meus amados irmãos? Eu creio que o Senhor quis nos falar isso. Não somos, como é que se diz? Não estamos sendo tratados aqui nesse sentido como Joabe, mas que sejamos tratados aqui como Davi, tá, meus amados? Que sejamos como Davi. Joabe não nos interessa porque ele era muito, né, uma pessoa muito que não sabia, não tinha autocontrole, não tinha domínio próprio. Nós vamos seguir o Davi, né, irmãos? Glória a Deus. Que o Davi era um homem muito sábio. Tinha, assim, muito discernimento das coisas. E é isso que eu espero que nós sejamos, como o Davi. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. E que tenhamos muitos aprendizados em sua palavra. A paz do Senhor.